Eu vou mergulhar no mar da sua misericórdia. Vamos continuar a leitura do Diário de Santa Faustina. Nós paramos no parágrafo 107, mas antes de dar sequência, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José, tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Diário de Santa Faustina, parágrafo 107. Mas eu, quando estava nessas aflições, nada compreendia. Ó meu Deus, conheci que não sou desta terra. O Senhor infundiu tal consciência na minha alma em alto grau. A minha permanência é mais no céu do que na terra, embora eu nem nada descuide das minhas obrigações. Parágrafo 108. Neste período, não tinha um diretor espiritual e não recebia qualquer tipo de orientação. Eu pedia ao Senhor, mas ele não me dava um diretor. O próprio Jesus é o meu mestre desde a minha infância até agora. Conduziu-me através de todos os desertos e perigos e reconheço claramente que somente Deus me poderia ter conduzido por um tão grande perigo, sem nenhum dano e sem nenhuma perda, deixando a minha alma imune e fazendo-me vencer todas as dificuldades, mesmo as mais inconcebíveis. Saí, todavia, mais tarde, o Senhor deu-me um diretor. Parágrafo 109. Após esses sofrimentos, a alma está em grande pureza de espírito e muito mais próxima de Deus. Devo também observar que nesses tormentos espirituais, embora se encontre perto de Deus, ela está cega. O olhar da alma é envolvido pelas trevas, apesar de Deus estar bem mais próximo de uma alma tão sofredora. Perdão. Todo o segredo consiste em que ela de nada sabe. Ela afirma não somente ter sido abandonada por Deus, mas ter se tornado objeto do seu ódio. Que grande doença dos olhos da alma que, quando atingida pela luz divina, afirma que essa luz não existe. E, no entanto, ela é tão forte que a cega. Todavia, conheci mais tarde que Deus está mais perto da alma nestes momentos do que em outras situações, porque apenas com a ajuda da graça ela não suportaria tais provações. Atuam aqui a onipotência de Deus e uma graça extraordinária, porque de outra forma a alma sucumbiria ao primeiro golpe. Parágrafo 110. Ó Mestre Divino, o que acontece na minha alma é somente obra vossa. Vós, ó Senhor,
Não receais colocar a alma à beira de um terrível precipício, onde ela se amedronta e se assusta, e novamente a fazeis voltar a vós. Eis os vossos insondáveis mistérios. Parágrafo 111. Quando nesses tormentos da alma eu procurava acusar-me na Santa Confissão dos menores defeitos, o sacerdote admirou-se por eu não ter cometido faltas maiores e disse-me estas palavras: se em meio a esses tormentos a irmã é tão fiel a Deus, para mim isto já é prova de que Deus está amparando a irmã com sua graça especial, e até é bom que a irmã não compreenda isso. Contudo, é estranho que os confessores não me pudessem compreender nem tranquilizar com relação a essas coisas. E foi assim que encontrei Frei András e depois o padre Sopoco. Parágrafo 112. Algumas palavras sobre a confissão e os confessores. Mencionarei somente aquilo que experimentei e vivi na minha própria alma. Há 3 coisas que impedem a alma de se beneficiar da confissão nesses momentos excepcionais. A primeira, quando o confessor tem pouco conhecimento das vias extraordinárias e se mostra surpreso quando uma alma lhe desvenda esses grandes mistérios que Deus nela opera. Essa perplexidade já atemoriza uma alma sensível. Se ela percebe que o confessor hesita em expor o seu ponto de vista, depois da confissão ficará com dúvidas ainda maiores do que antes. Não conseguirá ficar em paz e, se pressentir que o confessor se esforçou por tranquilizá-la, embora ele próprio não esteja convicto. Ou como já me aconteceu, que um confessor, não podendo conhecer em profundidade determinados mistérios da alma, lhe recuse a confissão, manifestando um certo temor sempre que ela se aproxima do confessionário. Como pode a alma em tal estado tranquilizar-se no confessionário se ela é tão sensível a cada palavra do sacerdote? Em meu entender, em momentos assim, de prova especial enviada por Deus à alma, se o sacerdote não a compreende, deveria indicar-lhe um confessor experiente e instruído, ou ele mesmo adquirir luzes para dar à alma aquilo que ela necessita, e não simplesmente negar-lhe a confissão. Porque dessa maneira a expor a um grande perigo, e mais de uma alma pode abandonar o caminho no qual Deus queria tê-la de maneira especial. Trata-se de algo muito importante, porque eu mesma passei por isso, de modo que já começava a vacilar. Apesar desses especiais dons de Deus, e embora Ele próprio me tranquilizasse, eu sempre desejava ter o selo da igreja. Segunda, quando o confessor não permite que a alma se exprima sinceramente e demonstra impaciência. A alma então cala-se e não diz tudo. Com isso, não obtém benefício, e muito menos ainda quando o confessor, sem conhecer realmente a alma, começa a experimentá-la. Isso termina por prejudicá-la em vez de ajudá-la. Ela sabe que o confessor não a entende, já que não permite que ela se abra inteiramente, tanto quanto às graças como quanto à própria miséria. Por conseguinte, a prova não é apropriada. Passei por algumas provas que me causaram riso. Eu me expressarei melhor com essas palavras. O confessor é o médico da alma. Pode o médico que não conhece a doença receitar o remédio adequado? Nunca, porque ou não sustará o efeito desejado ou dará um remédio forte demais, o que aumentará o mal e algumas vezes, Deus nos livre, provocará a morte. Falo isso por experiência própria. Em certos momentos, era o próprio Senhor quem me sustentava diretamente. Terceira, quando acontece que o confessor algumas vezes faz pouco caso das coisas pequenas.
Não há nada de pequeno na vida espiritual. Algumas vezes, uma coisa aparentemente insignificante desvenda uma outra de grande importância e constitui para o confessor como um raio de luz para conhecer a alma. Muitos matizes espirituais escondem-se em coisas pequenas. Nunca poderá ser construído um grande edifício se rejeitarmos os tijolos, por mais pequenos que sejam. De algumas almas, Deus exige uma grande pureza, dando-lhes um conhecimento mais profundo da própria miséria. Iluminada pela luz do alto, a alma conhece melhor o que agrada a Deus e o que não lhe compraz. O pecado depende do grau de consciência e das luzes da alma. O mesmo se diga também das imperfeições. Embora a alma saiba o que pertence estritamente ao sacramento da penitência, é o pecado. Mas essas pequenas coisas têm uma grande importância na busca da santidade e o confessor não pode desprezá-las. A paciência e a afabilidade do confessor abrem o caminho que conduz aos mais profundos recônditos da alma. Ela, como que involuntariamente, desvenda sua profundidade abissal e sente-se mais forte e mais resistente. Luta com maior coragem, esforça-se mais, porquanto sabe que de tudo deve prestar contas. Ainda uma menção referente ao confessor. Ele deve algumas vezes experimentar, deve pôr à prova, deve exercitar para saber se está lidando com palha ou com ferro, ou como ouro puro. Cada uma dessas 3 categorias de almas necessita de um exercício diferente. É absolutamente imprescindível que o confessor forme a respeito de cada alma um conceito claro, para saber que ela pode suportar em certos momentos circunstâncias e casos particulares. Quanto a mim, foi só mais tarde, após muita experiência, quando percebi que não era compreendida, que resolvi não desvendar a minha alma e não perder mais a serenidade. Mas isso aconteceu somente quando todas essas graças estavam sob o juízo de um sábio, instruído e experiente confessor. Agora sei como devo proceder em certos casos. Parágrafo 113. E novamente quero recomendar 3 coisas à alma que deseje decididamente buscar a santidade e dar fruto, ou seja, tirar proveito da confissão. Em primeiro lugar, toda sinceridade e abertura. O mais santo e mais sábio confessor não consegue à força derramar na alma aquilo que deseja se a alma não for sincera e aberta. A alma insincera, reticente, expõe-se a grandes perigos na vida espiritual e o próprio Senhor não se comunica a essa alma num nível mais elevado, porque sabe que ela não teria proveito dessas graças especiais. Segundo, humildade. A alma não tira o devido proveito do sacramento da confissão se não é humilde. O orgulho mantém a alma nas trevas. Ela não sabe e não quer descer devidamente ao profundo de sua miséria. Ela não sabe e não quer descer definitivamente. Esconde-se através de uma máscara, evitando tudo que a possa curar. Terceiro, obediência. A alma desobediente não obterá nenhuma vitória, ainda que o próprio nosso Senhor a ouvisse diretamente em sua confissão. O mais experiente confessor em nada poderá ajudar a uma alma de tal natureza. A alma desobediente se expõe a grandes desgraças. Não progredirá na perfeição nem na vida espiritual. Deus cumula generosamente a alma de graças, mas somente se ela for obediente. Parágrafo 114. Como são agradáveis os hinos entoados por uma alma sofredora! Todo o céu se encanta como uma alma assim, especialmente quando, provada por Deus, entoa-lhe seus saudosos lamentos.
Grande é a sua beleza, porque ela provém de Deus. Caminha pelo deserto da vida, ferida pelo amor de Deus. Ela toca a terra apenas com um dos pés. Bom, pelo tempo nós vamos parar aqui. Nós vamos deixar para o próximo vídeo o parágrafo 115. E ela ainda vai discorrer aí sobre alguns acontecimentos na alma. Bom, se esse vídeo está te ajudando a conhecer um pouco mais da história de Santa Faustina, da devoção à Divina Misericórdia, curta, compartilhe, deixa seu like, ajude este apostolado a chegar também a mais pessoas que precisam de alguns recursos para poder avançar e perseverar no caminho que o nosso Pai deseja a nós. Bom, ficamos por aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.